Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 601. Uma luz escura dançava, chamas roxas floresciam como flores, expelindo uma nitidez fria e dominadora. Só então todos finalmente viram a aparição da espada. As 21 grandes lâminas de Grau, Ema, a destruidora do inferno. Pinga, pinga. Os olhos de Kozuki Oden estavam cheios de veias injetadas de sangue enquanto ele olhava fixamente para a espada amaldiçoada tremendo à sua frente. A lâmina afiada cortou sua palma, e metade da ponta estava cravada na carne de seu peito, jorrando sangue. Oden-san, olhando para a figura emaciada e curvada com uma manga vazia, a expressão de Shanks se tornou extremamente complexa, uma profunda tristeza brotando em seu coração. Desde a última derrota esmagadora contra aquele fuzileiro naval na Ilha dos Homens Peixe, Oden havia mudado completamente. O espírito e a ousadia que antes brilhavam em seus olhos haviam desaparecido, substituídos por dias e noites intermináveis afogando-se em álcool, bebendo até ficar completamente bêbado. Seus olhos estavam vazios. Às vezes ele chorava alto, às vezes ria loucamente. Os raros momentos em que ele estava sóbrio eram apenas quando o Capitão Roger pedia que ele interpretasse as antigas escrituras nos ponêglifos. Ele não praticava mais esgrima. Que espada lhe restava para praticar? Não apenas Ema havia sido capturada, mas até mesmo o Ame no Abaquiri, considerado rival de Ema e capaz de cortar os céus, havia sido roubado por aquele maldito fuzileiro naval. Ainda assim, ninguém da tripulação de Roger tentou confortá-lo ou dizer qualquer coisa. Eles simplesmente suspiraram interiormente. Para um poderoso samurai que empunhava duas espadas, perder ambas as espadas, e até mesmo um braço, era um golpe que nenhuma pessoa comum conseguiria suportar. Heilig também lançou um olhar profundo para Oden antes de se concentrar novamente nos flashes de espadas que ainda cortavam o céu, incapaz de desviar a atenção para outro lugar. Ema. Kozuki Oden sussurrou suavemente, agarrando firmemente a espada amaldiçoada e trêmula. Um fio de armamento aqui preto e vermelho girou em torno de seu braço, tentando se transferir para Ema. Entretanto, quando a espada estava prestes a tocar Ema, a lâmina amaldiçoada de repente o rejeitou com tremores violentos. Siu! Uma explosão de sangue jorrou da palma de Kozuki Oden e com um grunhido de dor, a espada amaldiçoada se libertou de suas mãos. Imediatamente depois, as 4 espadas que estavam serpenteando pelo ar, formando uma tempestade de sombras de espada sobre o Oro Jackson, congelaram de repente no ar, como se demonstrassem uma hesitação humana. Era como se eles tivessem olhado profundamente e minuciosamente para a tripulação pirata de Roger. Então, com um grito simultâneo, eles dispararam como 4 raios de luz em direção às profundezas da ilha. A sufocante sensação de ameaça desapareceu sem deixar vestígios. Bang! Shanks e Bug caíram no convés com um baque, ofegantes e com os rostos pálidos. Finalmente sobrevivemos. Bug murmurou, aliviado além das palavras. Shanks forçou um sorriso e disse: você não poderia ter morrido. Aquelas 4 espadas não teriam te matado. Você tem a cara de pau de dizer isso. Eu nem acertei as contas com você ainda. Bug saltou como um gato picado por uma abelha, agarrou o rosto de Shanks com as 2 mãos e rosnou entre dentes. Seu desgraçado, você me usou como escudo. O rosto de Shanks se contorceu sob o aperto de Bug, mas ele riu sem se importar. Os outros membros da tripulação estavam espalhados pelo convés, ainda tremendo, seus corações e corpos tensos finalmente começando a relaxar. O medo de serem empalados a qualquer momento e o longo período de alta tensão deixaram todos física e mentalmente esgotados. Heilig agarrou sua espada com uma mão, ofegando levemente e com suor escorrendo pela testa. Ele olhou para as profundezas da ilha, com os olhos pesados de pensamentos, e soltou um longo suspiro. Acabou. Nas profundezas da selva, em uma ilha deserta, 2 figuras, cheias de espírito de luta, colidiram violentamente como bestas rugindo. Seus brilhos de espada caindo como cachoeiras e redemoinhos explosivos se entrelaçando violentamente, destruindo tudo em seu caminho. Do alto, as árvores imponentes da selva podiam ser vistas desabando sobre uma vasta área, lançando fumaça e poeira para o céu. Valharra! Darem! Vamos lá! Roger riu descontroladamente balançando a longa espada em sua mão. A luz da espada caía como uma cachoeira, densa com relâmpagos pretos e vermelhos piscando para frente e para trás. Roger! Darren também soltou uma risada feroz, seu corpo coberto de sangue. Mesmo assim, ele avançou sem hesitar, com uma mão formando uma garra de dragão dominadora e a outra um punho de ferro esmagador, ambos explodindo com relâmpagos negros aterrorizantes. Estrondo. Outra colisão violenta. Uma poderosa onda de choque se espalhou, levantando todas as árvores e vegetação em um raio de centenas de metros, como ondas do oceano. Um vendaval infernal varreu todos os cantos da selva. A longa espada cortou a carne de Darren, abrindo um corte profundo em seu lado que expôs o osso. O punho de ferro atingiu o peito de Roger, e o som de costelas quebrando soou agudo e doloroso. No próximo segundo, os 2 homens, presos um ao outro, caíram no chão como estrelas cadentes, abrindo uma longa vala de mais de 100 metros através da terra. Valharra! Isso é bom. Os olhos de Roger ardiam com o espírito de batalha desenfreado. Apesar da dor lancinante causada pelas costelas fraturadas, ele não se importou, segurando firmemente sua espada encharcada de sangue. Enquanto a fumaça espessa e a poeira se dispersavam rapidamente, Roger congelou ao ver o que tinha diante de si. O que é isso? As ruínas de um grande palácio jaziam devastadas, sangue se acumulava no chão e cadáveres estavam espalhados por toda parte. Entre eles, o corpo mutilado de um dragão celestial. Vamos encerrar por aqui por hoje, Roger. Roger levantou a cabeça bruscamente, suas pupilas encolhendo. Ele viu a figura manchada de sangue do vice-almirante Darren pairando no céu, olhando para ele com um leve sorriso. Seu desgraçado. Não ouse correr. Nossa luta ainda não acabou.
Roger rugiu furiosamente. Ele estava apenas começando a se divertir. Darren sorriu, mas o ignorou, descendo como um falcão caçador. Sua velocidade era surpreendente. Num piscar de olhos, ele desapareceu em direção à costa. Enquanto isso, perto da costa, Doflamingo, mal conseguindo resistir ao ataque implacável de Gaban, já estava coberto de ferimentos e cambaleando instavelmente. De frente para Gaban, que mais uma vez atacava com seus machados gigantes erguidos, sangue escorria da boca e do nariz de Doflamingo enquanto sua consciência ficava turva. Vamos acabar com isso, rapaz. Gaban saltou alto no ar. Os machados duplos manchados de sangue refletiam um brilho arrepiante na luz do sol. De repente, uma figura mergulhou do céu a uma velocidade inimaginável e atingiu o chão. Botas militares pretas e polidas foram arremessadas com força devastadora, o impacto foi como de uma montanha desabando. Um chute forte colidiu fortemente com um machado gigante que descia. Estrondo. Bum! Uma onda de choque explosiva irrompeu. O rosto de Gaban mudou e ele foi forçado a recuar vários passos. A força aterrorizante transmitida pelos machados fez com que ele sentisse como se estivesse lutando contra um guerreiro da raça dos gigantes. Antes que ele pudesse reagir, 4 raios de luz ofuscantes rasgaram o ar, forçando Gaban a recuar ainda mais. Pego de surpresa, feridas sangrentas se abriram em sua cintura e pernas. Darren, agarrando Doflamingo inconsciente com uma mão, sentiu algo e virou a cabeça. Seu olhar feroz encontrou as figuras distantes a bordo do Ouro Jackson. Naqueles olhos cheios de raiva e ódio, havia também uma inegável sombra de pavor. Adeus e boa sorte. Darren limpou casualmente o sangue do rosto, com um pequeno sorriso nos lábios. A propósito, não há poneglyphos aqui. Enquanto suas palavras saíam, ele levantou Doflamingo facilmente com uma mão e voou em direção ao céu, desaparecendo nas nuvens em instantes. 4 luzes de espada seguiram logo atrás, rasgando o ar com gritos agudos e penetrantes, deixando longos rastros de fumaça no céu. Capítulo 602. O mar revolto se acalmou gradualmente. Os piratas do Roger ficaram ali, olhando fixamente na direção onde o vice-almirante havia desaparecido, caindo em um longo silêncio. Uma sensação indescritível de frustração e raiva se espalhou lentamente pelo convés. É claro que sabemos que não há poneglyphos aqui. Bang! Bug de repente cravou a adaga em sua mão no convés com os olhos vermelhos de raiva. Os outros também rangiam os dentes furiosamente. Um homem conseguiu brincar com toda a tripulação pirata, deixando os outros completamente indefesos. Em vez de revidar, eles foram lançados no caos por apenas 4 espadas, sobrevivendo por pouco. Aquele maldito fuzileiro. Como ele ousa fazer isso? Não me deixe vê-lo novamente. Desgraçado. Os piratas do Roger começaram a xingar e xingar. Nós, os piratas do Roger, navegamos pelos mares em busca de liberdade e sonhos. Quando fomos humilhados assim? Naquele momento Bug, ainda segurando a cabeça, murmurou fracamente. O tempo todo. Todos. Eles relembraram a jornada desde que partiram novamente. Perseguido através do mar por Garp dos fuzileiros navais. Encurralado à beira do abismo por Chique na batalha de Edward. Quase perdendo seu navio na Ilha dos Homens Peixe. E agora, isso? Bom, pensando bem, fez algum sentido. Suas bocas se contraíram enquanto tentavam falar, mas nenhuma palavra saiu. Caramba! Valharra, vocês estão todos bem, isso é ótimo. Nesse momento Roger, com o rosto inchado e machucado, saiu lentamente da selva. Quando viu todos seguros no navio, ele riu muito. Ele deu um grande sinal de positivo para Riley e os outros e caiu na gargalhada. Como esperado da minha tripulação. Parece que vocês sabiam que eu queria uma luta justa com o Darren, então ficaram no navio, certo? Muito bem. Valharra. Olhando para o capitão idiota, com o rosto inchado como a cabeça de um porco, todos estavam cobertos de linhas escuras. Eles respiraram fundo, lutando para conter a onda de raiva que crescia dentro deles. A pálpebra de Riley se contraiu violentamente enquanto ele agarrava o peito. Não ficamos no navio de propósito. Nós também queríamos ajudar, mas com aquelas 4 espadas mortais nos encarando, não conseguimos nem sair do navio. O som de dentes rangendo ecoou pelo convés. Vendo o silêncio deles, Roger pensou que eles estavam chateados por não poderem participar da luta e rapidamente acrescentou com um sorriso despreocupado. Não fiquem tão desanimados. Haverá muitas oportunidades para vocês participarem da ação mais tarde. Se não, podemos sempre ir atrás do Garp de novo. Todos? Hehehe, certo. Eu não encontrei o poneg, mas adivinham o que eu encontrei. Roger coçou a cabeça e de repente, pareceu que havia descoberto um tesouro inestimável. Seus olhos brilharam intensamente quando ele se virou e arrastou algo para fora da selva. Quando os piratas do Roger viram o que Roger havia trazido, seus rostos imediatamente ficaram pálidos e eles engasgaram em uníssono. E isso é, essa roupa. Se não me engano. Céus, caramba. Todos, incluindo Riley, ficaram ali completamente estupefatos, olhando fixamente para a coisa que Roger havia arrastado de volta. Dragões celestiais. Bug gritou, seu rosto subitamente ficando pálido enquanto ele recuava freneticamente como uma lagarta. Valharra, sim, parece que esse cara é um dragão celestial. Roger riu, mostrando seus dentes brancos. Ao verem seu capitão agindo de forma tão despreocupada, todos sentiram uma pontada de pânico no coração e começaram a gritar ansiosamente. Capitão Roger, abaixe essa coisa. Precisamos destruir o corpo e nos livrar das evidências. Jogue no mar. Ou enterre. Droga, temos que sair daqui. Que diabos está acontecendo? Não podemos deixar que os fuzileiros navais ou o governo descubram. Alguns lamentaram, alguns choraram, alguns gritaram e outros correram em pânico. Mas naquele momento, Roger, o que é isso nas suas mãos?
Uma voz estrondosa como um trovão ecoou de repente do outro lado do mar. Ao ouvir aquela voz familiar, todos na tripulação pirata de Roger congelaram como se tivessem sido atingidos por um raio. O sangue sumiu dos seus rostos. Os dentes de Bug batiam incontrolavelmente enquanto ele virava a cabeça rigidamente. Garp. Bem longe no mar, um navio de guerra com cabeça de cachorro cortava as ondas. Uma figura robusta e poderosa estava sobre a figura de proa, com os braços cruzados e os olhos arregalados, enquanto olhava surpreso para o cadáver nas mãos de Roger. Você realmente matou um dragão celestial. Garp. Ao ver Garp, os olhos de Roger brilharam. Negue. Rápido, livre-se de qualquer conexão. Diga a ele que você não fez isso. Bug e os outros fizeram sinais freneticamente para Roger, com os rostos ficando vermelhos como beterrabas. Roger olhou para o cadáver do dragão celestial em sua mão e depois para as manchas de sangue que cobriam seu corpo. Não importava como ele encarasse, parecia óbvio que ele tinha feito isso. Isso não é. Antes que ele pudesse terminar, Garp de repente começou a rir. Bom trabalho. Como esperado de você. Buahaha. Roger. Equipe. Há centenas de fuzileiros navais atrás de Garp. Os fuzileiros navais no navio de guerra tremiam incontrolavelmente com a boca aberta, incapazes de acreditar no que tinham acabado de ouvir. Eles instintivamente se viraram para olhar o tenente-comandante Bogard em busca de ajuda, apenas para descobrir que ele já tinha virado a cabeça, cobrindo os ouvidos com as duas mãos, fingindo que não tinha ouvido nada. Ao ver isso, os outros fuzileiros tremeram e correram para imitá-lo. Eu sempre odiei esses lixos. Buahaha. É que por causa da minha posição, eu não conseguia matá-lo sozinho. Garp lançou um olhar de desdém para o cadáver nas mãos de Roger, cutucando o nariz e bufando. Roger piscou atordoado, então, após um breve momento de reflexão, de repente levantou o cadáver acima de sua cabeça orgulhosamente, colocou as mãos na cintura e caiu na gargalhada. Valharra! É isso mesmo. Eu o matei. Bem, Garp, admita, você está impressionado agora. Ele levantou a cabeça tão alto que suas narinas apontavam para o céu, enquanto os dois pelos do nariz tremiam orgulhosamente. Eu até fiz algo que você não ousou fazer. Wahaha! Bang! Todos os piratas do Roger caíram para trás no convés, em choque. Seus rostos estavam vermelhos, prestes a explodir de frustração, desejando que pudessem correr e rasgar o rosto sorridente do seu capitão idiota. Do que há para se orgulhar. Ele matou um dragão celestial, o nobre mundial. Enquanto encrenca eles estavam prestes a se meter agora. Heilig cobriu a testa em agonia, sentou-se no corrimão e suspirava pesadamente. Esqueça. Não é a primeira vez, de qualquer forma. Durante a Batalha do Vale de Deus, Roger nem sabia quantos dragões celestiais ele havia matado acidentalmente. Acontece que muitos dos novos membros da tripulação não estavam cientes desses eventos ocultos. Gaban deu um sorriso amargo e desamparado enquanto batia seus dois machados um no outro com um estrondo ressonante. Prepare-se para a batalha. Capítulo 603. Uma ilha deserta. Doflamingo acordou lentamente de seu coma profundo, com os dedos tremendo levemente. Ele se esforçou para abrir os olhos e acordou imediatamente. Instintivamente, ele levantou a mão, tocou o rosto e soltou um suspiro de alívio. Por sorte, seus óculos de sol ainda estavam lá. Você está acordado? Uma voz baixa e divertida veio do lado dele. Forçando-se a ignorar a dor ardente por todo o corpo, Doflamingo cerrou os dentes e sentou-se com grande dificuldade, com suor frio escorrendo pelo rosto. Só então ele percebeu que os ferimentos horríveis infligidos por Gaban tinham sido tratados rudemente e pararam de sangrar. Padrinho! Doflamingo virou a cabeça em direção ao homem sentado casualmente em uma pedra próxima, com um charuto entre os dedos e uma expressão ilegível. O vice-almirante estava com o peito nu, revelando cicatrizes antigas e recentes entrecruzadas. Sob a luz do sol, seus músculos poderosos e esculpidos exalavam uma intensidade selvagem. O sangue ainda manchava seu corpo, e embora seus ferimentos tivessem parado de sangrar, os cortes profundos, alguns expondo ossos, fizeram as pálpebras de Doflamingo se contraírem. Seus ferimentos eram claramente piores que os de Doflamingo, mas ele permaneceu sentado ali como se nada estivesse errado. Ele era um verdadeiro monstro. Onde estamos? Doflamingo olhou ao redor. Eles estavam no litoral de uma ilha, com praias douradas, um mar azul, luz solar quente e uma brisa marítima refrescante que fazia o lugar parecer quase idílico. Não importa. Darren sorriu fracamente e voltou os olhos para seu afilhado maltratado. Como você está se sentindo? Como me sinto? Doflamingo instintivamente cerrou os punhos e respondeu. Estou gravemente ferido, mas não fatalmente. Com meio mês de repouso devo me recuperar. Não, eu quis dizer. Darren olhou para ele profundamente, com um traço de interesse brilhando em seus olhos. Como foi lutar contra Scopper Gaban? Doflamingo congelou. Ao ver o sorriso significativo de Darren, ele se forçou a se acalmar e se concentrou cuidadosamente em sua própria condição. Alguns segundos depois, seus olhos cobertos por óculos de sol se arregalaram levemente e suas pupilas diminuíram. Meu controle sobre aqui e minha Akuma no Mi parece mais forte. Ele murmurou incrédulo. Os lábios de Darren se curvaram em um sorriso satisfeito. Agora você entendeu, certo? Doflamingo sentiu como se tivesse sido atingido por um raio, olhando para o vice-almirante em choque. Será que ele não o jogou em uma luta com Gaban para matá-lo, mas para torná-lo mais forte? Esse homem, ele era realmente tão gentil? Não me olhe assim, Dof.
Darin sorriu enquanto balançava a cabeça, exalando uma baforada de fumaça semelhante à de um dragão. Como seu padrinho, tenho grandes expectativas para você. Ele lançou um olhar casual para Doflamingo. Mas você, pirralho, está sempre em guarda, desconfiado de mim. Mas eu consigo entender isso e até aprovo. Vivendo neste vasto oceano, manter-se vigilante é um bom hábito. Ninguém ganha o tempo todo, mas enquanto você se mantiver cauteloso e cuidadoso, também não continuará perdendo. Você pode me odiar, pode até querer me matar. Eu não me importo. Na verdade, estou ansioso por isso. Doflamingo apertou os lábios secos e cerrou os punhos com força. Não ouso, ele disse entre dentes. Mas o que Darin disse em seguida o fez congelar. Não, você deve ousar. Darin riu livremente. O ódio pode não ser a melhor emoção, mas é definitivamente um dos maiores motivadores para o crescimento. Seu ódio pelos dragões celestiais, seu ódio pelo governo mundial, nada disso é tão direto ou tão poderoso quanto seu ódio por mim. Ele se levantou lentamente, sua figura alta e manchada de sangue elevando-se diante do jovem dragão celestial ainda verde. A luz do sol caía em cascata como ouro brilhante, fazendo com que o corpo do vice-almirante parecesse ainda mais grandioso, magnífico e inabalável. Sob o olhar horrorizado de Doflamingo, os ferimentos horríveis e manchados no corpo de Darin começaram a parar de sangrar visivelmente, fechando-se lentamente e formando crostas diante de seus olhos. Continue lutando, continue ficando mais forte, Doff. Darin sorriu gentilmente para o garoto loiro, cuja expressão estava congelada de choque. Carregue a ambição de me matar. Deixe que isso o impulsione a se tornar mais forte. Lembre-se disto, você é um rei por nascimento. Ninguém, exceto seu padrinho, deve fazer você sentir medo nem merecer. Scopper Gaban, rei das trevas Heilig, Barba Branca, Edward Nelgat, Big Mom Charlotte Linlin, até mesmo Kaido das Feras. Ninguém tem o direito de fazer você se submeter. Sob a luz do sol, ao lado do mar agitado. O vice-almirante agachou-se até que seu olhar encontrou o do garoto e bagunçou os cabelos dourados de Doflamingo com um sorriso brilhante, quase gentil. Você entende? O Novo Mundo. Em uma certa rota marítima, o navio negreiro navegava lentamente em direção a Mary Geoise. No convés, fileiras de gaiolas de ferro manchadas de sangue e fétidas estavam empilhadas desordenadamente. Ocasionalmente, o ar era cortado pelo estalo de chicotes e pelos gemidos abafados de escravos em sofrimento. Esse grupo de escravos é muito bom. Tem até 3 homens-peixe entre eles. Um traficante de escravos de rosto gordo sorriu avidamente enquanto olhava para as figuras encharcadas de sangue presas nas gaiolas, trocando olhares com olhares odiosos e ardentes. Ei, não bata neles com tanta força. Se eles morrerem, a gente perde dinheiro. Esses brinquedos eram difíceis de serem pegos pelos nobres lordes. Esfregando os anéis de joias nos dedos, o traficante de escravos riu sombriamente. Pensando em com quem ele estaria negociando dessa vez, ele não pôde deixar de tremer de excitação. Afinal, ele estava lidando com deuses, os dragões celestiais que controlavam tudo no mundo. Enquanto ele servisse bem os dragões celestiais, ele poderia ter tudo o que quisesse. Mas quando ele estava perdido nessas fantasias agradáveis, um estrondo violento repentinamente sacudiu o navio mercante sob seus pés. Bang! O convés balançou violentamente. Tripulantes e guardas cambalearam e caíram, e as gaiolas bateram umas nas outras com sons agudos e ásperos. O que está acontecendo? É um rei do mar. Não vejo nada. Espere, o que é isso? Gritos de pânico ecoaram por todo o convés. O traficante de escravos cambaleou em direção à murada, agarrando-se a ela com força enquanto olhava para um borrão vermelho cortando a água a uma velocidade assustadora. Seus olhos se arregalaram de horror. Antes que ele pudesse reagir, bum! Uma onda de água explodiu do mar como uma flecha, perfurando sua garganta. Capítulo 604. Gorgolejo. Os olhos do traficante de escravos se arregalaram enquanto ele agarrava a garganta com as 2 mãos, mas sangue vermelho vivo continuava a jorrar por entre seus dedos. Cambaleando para trás, a luz desapareceu rapidamente de suas pupilas, e com um baque pesado, ele caiu no chão. Seu corpo convulsionando violentamente antes de finalmente ficar imóvel. Ele nunca poderia imaginar que seria morto, por algumas gotas de água. Chefe. Droga. Ataque inimigo. Abra fogo. Mate-o. A morte do traficante de escravos deixou os guardas do navio em caos. Eles atiraram freneticamente no mar. Bang, bang, bang. As balas respingavam na água, mas sua mira fraca não conseguia nem vislumbrar a figura disparando pelo mar. Pu. Jatos de água jorravam da superfície, perfurando corações e gargantas um após o outro. Em instantes, mais de uma dúzia de cadáveres estavam espalhados pelo convés com sangue fluindo como rios. Que diabos é isso? É um homem-peixe. Como ele pode ser tão forte? Os poucos guardas restantes, com os rostos mortalmente pálidos, cambalearam para trás, tremendo enquanto olhavam para a carnificina ao redor deles. Pinga, pinga. De repente, o som de água pingando ecoou atrás deles. Uma sombra imponente surgiu, lançando-os na escuridão. Um frio de gelar os ossos percorreu suas costas enquanto eles se viravam, tremendo. Uma mão larga e vermelho sangue expandiu-se rapidamente em suas pupilas aterrorizadas. 1 minuto depois. Rachadura. Fischer Tiger abriu a fechadura de uma gaiola com uma das mãos, ofegando levemente, olhou para os escravos lá dentro. Você está livre agora. Uma a uma figuras trêmulas saíram cambaleando da jaula. O convés estava agora coberto de escravos feridos e espancados. Eles olharam timidamente para os corpos espalhados pelo convés antes de finalmente fixarem seus olhares no homem-peixe encharcado de sangue. Eu sou Fischer Tiger. Vendo suas expressões entorpecidas e vazias, Fischer Tiger soltou um suspiro lento, apontou para a marca vermelho sangue em seu peito e sorriu. Eu também já fui escravo, assim como todos vocês. Quando viram a marca em seu peito, uma luz fraca retornou aos seus rostos opacos.
Tiger-san, algo que possamos fazer por você? O jovem baixo e magro perguntou cautelosamente. Fischer Tiger balançou a cabeça. Essa é uma pergunta que vocês deveriam se fazer. Vocês estão livres agora. Não precisam mais obedecer às ordens de ninguém. Mas suas palavras foram recebidas apenas com confusão e ansiedade. Que visão lamentável. Fischer Tiger suspirou profundamente em seu coração. Ele já tinha visto essa expressão muitas vezes. Quando alguém é aprisionado e escravizado por muito tempo, perde gradualmente a vontade própria. Perde a coragem de fazer escolhas por si mesmo. Mesmo que as correntes sejam quebradas de seus corpos, aqueles que acorrentam seus corações ainda permanecem. Ele parou por um momento, acalmou-se e deu um sorriso gentil. Se quiser, você pode vir comigo e vagar livremente pelos mares. Se não o fizer, você estará livre para retornar à sua terra natal e viver a vida que quiser. Este navio navegará por mais 3 dias. Você tem 3 dias para tomar sua decisão. Não, eu já decidi. O jovem magricela cerrou os dentes, olhou fixamente para o alto homem-peixe à sua frente e reuniu coragem como se estivesse tomando uma decisão final. Quero seguir você, Tiger-san. Enquanto suas palavras caíam, outros cerraram os dentes e cerraram os punhos, um após o outro, gritando. Eu também vou te seguir. É isso mesmo, Tiger-san, sem você, não somos nada além de cadáveres ambulantes. Por favor, deixe-nos segui-lo e navegar livremente por este mar. Um após o outro, a coragem antes extinta ressurgiu. Eles encararam profundamente Fischer Tiger. Seus corpos ainda tremiam e suas roupas permaneciam rasgadas e imundas, mas uma luz de esperança gradualmente retornou aos seus olhos. O dia virou noite e o tempo passou rápido. O mês passou voando. No quartel-general da Marinha, Marineford. Na zona de isolamento de gás venenoso da Academia Militar. A mesma sala selada e bem trancada. Gás venenoso roxo preenchia o espaço densamente, tão denso que mal era possível ver alguma coisa. Sob o efeito corrosivo do gás, até as paredes rochosas resistentes estavam agora marcadas por queimaduras ácidas. De repente, da parte mais espessa do gás, ouviu-se um gemido fraco. Instrutor Darren. Eu não aguento mais. De pernas cruzadas, Darren sentou-se envolto na névoa mortal. Ele franziu a testa e disse severamente. Não, você tem que esperar, Magellan. Sua voz era firme e não admitia argumentos. Somente se você persistir é que poderá alcançar a verdadeira maestria e o controle. Além disso, você não quer ficar trancado em uma sala fechada como essa para sempre, isolado de todos, certo? A voz fraca respondeu novamente, claramente cerrando os dentes para perseverar, gritando. Eu não quero. Mas assim que as palavras saíram, o gás venenoso naquela área subitamente estagnou. Darren suspirou desamparadamente, abriu a boca e respirou fundo. Era como o rugido de um dragão ou o engolir de uma baleia gigante. Todo o gás venenoso roxo na sala formou um vórtice visível a olho nu e invadiu sua boca e nariz. Seu rosto mudou de pálido para um roxo azulado doentio. Após vários segundos suportando dor e desconforto intensos, Darren finalmente conseguiu se controlar e abriu os olhos lentamente. Um brilho intenso brilhou profundamente em suas pupilas e depois desapareceu rapidamente. Você já está desistindo, Magellan. Ele olhou para Magellan caído no chão, ofegante, e falou com um toque de decepção. Os olhos de Magellan giravam, suas pupilas desfocadas, seu corpo se contraindo como lama mole. Ele murmurou atordoado. Parece que estou quebrado. Darren beliscou as têmporas. Que fila horrível. Descanse bem. Volto para buscá-lo quando tiver tempo. Ele disse casualmente, então se levantou e empurrou a porta sem hesitar. Ele parecia um cara sem coração que limpou a boca depois de uma refeição. Entretanto, no momento em que ele abriu a porta, uma figura corpulenta vestida com equipamento de proteção apareceu ali, de braços cruzados, olhando para ele com uma expressão estranha, desconfiada e até mesmo levemente desdenhosa. Darren, você não tem algum fetiche estranho, tem? Zephyr olhou para ele com desconfiança, hesitando por um longo tempo antes de finalmente perguntar com um tom estranho. Darren, aquele garoto ridículo e dramático, o Magellan, sempre diz coisas malucas. O que eu vou fazer? Ele revirou os olhos impacientemente e disse. Estou treinando ele, Zephyr-sensei. Você mesmo viu. Em apenas 2 meses, o veneno de Magellan pelo menos dobrou em letalidade e corrosividade em comparação com quando ele chegou ao acampamento. Zephyr olhou para ele com ceticismo. Estou disposto a acreditar em você. Mas você tem passado muito tempo com Magellan. É o suficiente para deixar qualquer um desconfiado. Darren, o que te traz aqui? Ele disse com um sorriso forçado. Vendo aquele olhar nos olhos de Darren, Zephyr estremeceu involuntariamente, tossiu desajeitadamente 2 vezes e disse em voz profunda. O almirante da frota Kong convocou uma reunião com os oficiais superiores. É para discutir candidatos para o Shichibukai. Capítulo 605. A seleção do Shichibukai. A caminho do escritório do almirante da frota, Darren estava perdido em pensamentos. Embora já tivesse feito os arranjos necessários com antecedência, ele não tinha certeza absoluta se os candidatos selecionados entrariam na lista final do governo. Afinal, a decisão final sobre o Shichibukai caberia ao governo mundial. Gostaria de saber como está o Fischer Tiger. Darren franziu a testa levemente e acendeu um charuto casualmente. Como está Magellan agora? Zephyr, caminhando à frente, perguntou de repente. Darren saiu de seus pensamentos, sorriu e respondeu. Ele está indo muito bem.
O garoto é só um pouco excêntrico, mas considerando a natureza especial e bizarra da Doku Doku no Mi, é compreensível. Em termos de talento e potencial, Magellan está definitivamente no mesmo nível que Kuzan e eu. Zephyr assentiu satisfeito. Aquele garoto, o Kuzan, cresceu rápido. Num piscar de olhos, ele se tornou um pilar da nossa marinha. Parece que foi ontem que ele entrou para o campo de treinamento. Ao dizer isso, um traço de sentimentalismo brilhou nos olhos de Zephyr, e um sorriso gentil e suave se espalhou por seu rosto. Ele havia desistido há muito tempo do sonho de caçar piratas, dedicando-se, em vez disso, a treinar alunos excepcionais. Para Zephyr, o instrutor-chefe da academia militar, nada era mais gratificante e motivo de orgulho do que ver os alunos que ele pessoalmente educava se tornarem excelentes fuzileiros navais. Mas Darren, você tem certeza de que inalar grandes quantidades do gás venenoso de Magellan não causará nenhum problema ao seu corpo? Zephyr pareceu se lembrar de algo. Virou a cabeça, olhou para Darren e perguntou, um tanto preocupado. Se não tiver certeza, você deve ser examinado no hospital militar ou no grupo científico especial. Borsalino já fez algum progresso na decomposição das toxinas de Magellan e desenvolveu um antídoto especial. Mesmo que algo de errado pode ser resolvido a tempo. Ele franziu os lábios. Não se esforce demais para não acabar sofrendo danos permanentes. Ao ouvir a preocupação na voz de Zephyr, uma onda de calor inundou o coração de Darren. Ele sorriu e disse, não se preocupe, Zephyr-sensei, não há problema algum. Ele definitivamente não queria acabar deitado em uma mesa de laboratório enquanto aquele borsalino vulgar acariciava seu queixo e fingia estar surpreso, dizendo, que assustador. Só de imaginar isso, ele sentiu um arrepio e arrepios. Vou ficar de olho em Magellan, mas tenho a sensação de que aquele garoto ainda está escondendo alguma coisa. Ah? Zephyr ergueu uma sobrancelha. O que você quer dizer? Darren refletiu por um momento e franziu a testa. Como posso dizer? Com seu talento e habilidade, seu progresso no desenvolvimento dos poderes da Akuma no Mi não deveria ser tão lento. Zephyr, ele ficou momentaneamente sem palavras, os cantos da boca se contraindo levemente. Isso é lento? Depois de apenas 2 meses de treinamento especial, o veneno de Magellan já havia atingido um nível em que nem mesmo o próprio Zephyr, um ex-almirante da marinha, ousaria tocá-lo descuidadamente. A julgar pela corrosão das paredes da zona de quarentena, o veneno de Magellan já estava começando a se condensar, passando de gás para névoa. Nesse ritmo, não demoraria muito para que se comprimisse ainda mais e se tornasse líquido. Olhando para o rosto sério de Darren, Zephyr não conseguiu reclamar. Só conseguiu suspirar silenciosamente em seu coração. Com certeza, os monstros veem o mundo de forma diferente das pessoas comuns. Você realmente não pode agrupar todos os físicos. Pensando no pirralho Darren à sua frente, que com apenas 22 anos já possuía uma força de combate comparável à de um almirante da marinha. Enquanto ele próprio só havia alcançado essa patente aos 38, Zephyr não pôde deixar de se sentir um pouco desanimado. Então, Darren, o que você está dizendo é... Darren exalou uma nuvem de fumaça, fez uma pausa e disse, sinto que Magellan está limitando seu potencial. Ao ouvir isso, Zephyr ficou em silêncio. Depois de um momento, ele balançou a cabeça com um sorriso amargo e suspirou. Que criança de bom coração. Ninguém quer permanecer fraco. É um instinto básico da vida. Especialmente para monstros naturais como Magellan, Kuzan e Sakazuki, esse instinto, gravado em seus genes, queima ainda mais forte. Mas Magellan estava se esforçando para suprimir esse desejo de se tornar mais forte, e só podia haver uma razão para isso. Ele tinha medo de que se seus poderes crescessem muito, ele não seria capaz de controlá-los. Medo de que um dia ele pudesse machucar ou até mesmo matar as pessoas ao seu redor. Falarei com ele mais tarde, disse Darren, parando. Diante deles, a fortaleza militar central erguia-se solene e imponente. Em suas imponentes paredes cinza escuras, os caracteres ousados e abrangentes de justiça estavam estampados em preto profundo, exalando uma aura pesada e opressiva. Eles chegaram à residência do almirante da frota. Liderados pelos guardas, Darren e Zephyr subiram os degraus e logo chegaram à sala de conferências militar do nível superior. Relatório, almirante da frota Kong, Zephyr-san e o vice-almirante Darren chegaram. Os guardas bateram levemente e entraram após receber uma resposta. Entre a cabeceira da mesa oval de conferências estava sentado o almirante da frota Kong, com a parte superior do seu corpo enorme e bronzeada exposta. Músculos tensos com força explosiva. Ele usava uma capa de almirante da frota sobre os ombros, sua aura era firme e inflexível como uma montanha. Quando viu Darren e Zephyr entrarem, um leve sorriso cruzou seu rosto, e ele gesticulou para que se sentassem. Darren fez uma saudação brusca, seus olhos varrendo a sala, notando que todos os oficiais de alta patente já estavam reunidos. O almirante Sengoku, o oficial de Estado-Maior Tsuru Igarpe, que estava distraidamente cutucando o nariz, estavam todos naturalmente presentes. Sakazuki sentou-se com os braços cruzados, o rosto frio e severo. Borsalino estava preguiçosamente relaxado, limpando as unhas como se não prestasse atenção em ninguém ao seu redor. Kuzan era o único que acenava para ele com entusiasmo. Entre os presentes estavam muitos vice-almirantes, e na seção de observadores, Darren também avistou Gion, Tokikaki, Yamakaji Doberman, Onigumo e outros da Geração de Ouro, todos sentados com expressões solenes. Provavelmente era a primeira vez que eles participavam de uma reunião de tão alto nível e importância, e ninguém ousava perder o foco. Todos estavam sentados rígidos e eretos, com o olhar fixo no chão, em atenção disciplinada. Quanto à pauta principal da reunião de hoje, acredito que a maioria de vocês já tenha uma compreensão geral. Kong disse, limpando a garganta com a voz profunda e autoritária. O conceito do sistema Shichibukai gerou um debate considerável, tanto dentro dos fuzileiros navais quanto ao redor do mundo, desde que foi proposto.
Alguns acreditam que estabelecer o Shichibukai pode ajudar a aliviar a pressão sobre nossos fuzileiros navais quando se trata de lidar com piratas, permitindo-nos recrutar piratas poderosos como uma contramedida para deter e enfraquecer outras grandes forças piratas. Mas outros argumentam que a existência do Shichibukai representa uma traição à justiça, uma retirada, um acordo, que prejudica seriamente a reputação e a autoridade dos nossos fuzileiros navais. Enquanto as palavras de Kong eram ditas, Darin notou as várias expressões nos rostos dos generais. Mas o tom de Kong subitamente ficou mais agudo. A partir de hoje, não quero mais ouvir falar desses debates. Enquanto falava, ele acenou com a cabeça em direção a Sengoku. Sengoku respondeu retirando uma pilha grossa de documentos e entregando-os aos mensageiros, que começaram a distribuí-los entre os oficiais. O estabelecimento do Shichibukai é imperativo. Como braço policial do governo mundial, o dever dos fuzileiros navais é apoiar totalmente as decisões do governo, não questioná-las ou desafiá-las. A voz de Kong ficou ainda mais pesada. Embora o processo tenha sido cheio de reviravoltas, houve até um incidente vergonhoso em que candidatos Shichibukai foram alvejados e mortos. Ele olhou significativamente para Darin e disse: "Gostaria de elogiar o vice-almirante Darin por seu excelente trabalho investigativo." Darin assentiu em resposta com um pequeno sorriso. Mas depois de uma série de investigações e triagens, os principais candidatos para o Shichibukai foram finalizados. Quando cada oficial recebeu um documento lacrado, Kong entrelaçou os dedos e disse solenemente: "O que você tem em mãos é a lista final do Shichibukai." Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 606. A lista final. Ao ouvir as palavras do almirante da frota Kong, todos os presentes estreitaram os olhos, sentindo o documento lacrado em suas mãos ficar mais pesado. De acordo com o conceito original por trás do sistema Shichibukai, cada Shichibukai deve ser um grande pirata cujo poder é suficiente para intimidar, ou até mesmo destruir, um país. E agora, eles tinham uma lista dessas em suas mãos. Pensando em como esses infames e arrogantes grandes piratas logo se tornariam seus companheiros de armas na marinha, um sentimento estranho surgiu no coração de todos. "Abra-os e dê uma olhada", disse Sengoku em voz profunda. Todos abriram cuidadosamente os lacres, e a atmosfera ficou cada vez mais tensa. Um lampejo de expectativa apareceu nos olhos de Darin enquanto ele casualmente abria seu próprio documento. Logo a lista foi apresentada a ele. No momento em que ele olhou para ele, um sorriso intrigado surgiu nos cantos da boca de Darin. Havia 5 nomes na lista, todos familiares para ele. Herdeiro demônio Douglas Bullet, antigo membro da tripulação pirata de Roger, antiga recompensa, 2 bilhões e 174 milhões de belis. Crocodile Rei do Deserto, antiga recompensa, 281 milhões de belis. Jeco Bate Jeco Moria, do Mar do Oeste, recompensa, 218 milhões de belis. Olhos de Falcão Drácula Mihawk, recompensa, 369 milhões de belis. Fisher Tiger Dragão de Sangue, recompensa, 263 milhões de belis. Não esperava que Tiger fosse tão rápido e colocasse tanta pressão no governo e nos fuzileiros navais. Parece que os homens-peixe realmente são uma força dominante no mar. O pensamento passou pela cabeça de Darin. Ele colocou a lista de lado, pegou um charuto, acendeu e seu humor melhorou instantaneamente. O único arrependimento foi que o pirralho Doff não estava na lista final do Shichibukai, mas Darin não ficou muito surpreso. Afinal, por causa dos eventos daquele ano, todos os dragões celestiais, incluindo os 5 anciões, viam a família Don Quixote como traidora. Uma vergonha para os nobres mundiais. Embora Doflamingo nominalmente mantivesse alguns privilégios de um dragão celestial, o governo era firmemente contra ele se tornar um Shichibukai. Ao contrário da postura serena de Darin, porém, os outros oficiais demonstraram reações variadas. Especialmente os vice-almirantes e contra-almirantes sentados na plateia, que arregalaram os olhos e encararam fixamente a lista em suas mãos. Sakazuki franziu as sobrancelhas e sua expressão ficou mais sombria. Borsalino apenas deu uma olhada na lista antes de colocá-la de lado, continuando a aparar as unhas casualmente, como se nada mais no mundo importasse. Kuzan, com o rosto vermelho, cerrou os punhos com força e murmurou: "Todos os famosos grandes piratas. Eu realmente quero lutar contra eles." Sengoku, explique você, disse Kong enquanto batia levemente na mesa de conferências, atraindo a atenção de todos de volta. Sim, almirante da frota Kong, Sengoku assentiu seriamente e disse: "Em relação aos critérios de seleção para o Shichibukai, uma poderosa capacidade de combate é essencial, e as recompensas dos indivíduos nesta lista falam por si. Agora, explicarei brevemente os privilégios concedidos a esse grupo de Shichibukai. Primeiro, quando eles se tornarem Shichibukai, todos os crimes do passado serão apagados, e eles ganharão o direito legal de saquear. Em segundo lugar, para os Shichibukai que não têm necessidades de pilhagem, o governo lhes prometerá privilégios específicos." Sengoku levantou o documento em sua mão. Herdeiro demônio Douglas Bullet, ex-membro da tripulação pirata de Roger, é alguém com quem o governo está particularmente interessado em trabalhar. Como ex-companheiro de tripulação de Roger, há rumores de que ele possui uma força comparável à do Rei das Trevas Hyleg. Tanto o governo quanto os militares concordam que transformá-lo em um Shichibukai seria um duro golpe para o legado pirata de Roger, e ele concordou em se tornar um Shichibukai com uma condição. Nesse momento, Sengoku lançou um olhar estranho para Darin. Isto é, ele exige o privilégio especial de poder atacar o vice-almirante Rogers Darin, do quartel-general da Marinha, a qualquer momento. Assim que as palavras saíram, todos não conseguiram deixar de olhar para Darin.
A mão de Darin tremia levemente enquanto ele segurava o cigarro. Aquele bastardo do Bullet. Ele realmente não vai deixar isso passar. Parece que Douglas Bullet ainda está remoendo a surra que levou do vice-almirante Darin. Borsalino disse preguiçosamente, olhando para Darin com um sorriso fraco e divertido. Sakazuki olhou friamente para Darin e disse categoricamente: você não deveria ter se contido antes. Kuzan, com o rosto cheio de entusiasmo, disse: ser alvo de um cara poderoso como Douglas Bullet, isso é realmente. Ele respirou fundo. Muito legal. Os outros policiais olharam para Darin com olhos cheios de simpatia. Se eles fossem alvos de um maníaco por batalhas como Bullet, obcecado por lutas, eles definitivamente não conseguiriam comer ou dormir em paz. Além disso, tanto Gekko Moria quanto Crocodile fizeram suas próprias exigências, continuou Sengoku, embora sua expressão se tornasse cada vez mais estranha. Eles exigiram veementemente que o quartel-general da Marinha punisse severamente o vice-almirante Rogers Darin por suas ações brutais durante o recrutamento do Shichibukai. Com essas palavras, as expressões de todos ficaram rígidas. Darin levantou uma sobrancelha em insatisfação, um sorriso frio brincando nos cantos de sua boca. Mas suas exigências foram rejeitadas diretamente pelo quartel-general, Sengoku rapidamente acrescentou após notar a reação de Darin. Almirante Sengoku, posso perguntar o que exatamente o vice-almirante Darin fez? Da plateia, Yamakaji de repente se inclinou para frente, levantou a mão, coçou a cabeça e perguntou curiosamente. Sengoku olhou para o vice-almirante que fumava casualmente, seus olhos tremendo levemente antes de suspirar. Os braços deles foram ambos cortados. Silvo. Um suspiro ecoou pela plateia, e os rostos de todos mudaram drasticamente. Tokikaki olhou para Darin com um arrepio percorrendo sua espinha, suas pálpebras tremendo incontrolavelmente. Ele estava presente quando Crocodile foi convocado e testemunhou pessoalmente Darin sacar Ema e cortar impiedosamente o braço de Crocodile. Mas ele não esperava que não apenas Crocodile, até mesmo Gekko Moria sofresse o mesmo destino. Espere. Suas pupilas diminuíram de repente quando ele se lembrou de outra coisa. Não foi. O braço do Douglas Bullet também foi cortado pelo Darin? Ele murmurou incrédulo, incapaz de suprimir o choque. Os outros generais com sua audição aguçada naturalmente captaram suas palavras, e seus olhares para Darin ficaram ainda mais estranhos. Vice-almirante Darin. Será que ele tem alguma obsessão em comum? Porque ele sempre mirava nos braços das pessoas. Manga vazia não, mas como cortador de braços, Darin. Capítulo 607. Com isso em mente, os generais presentes olhavam para Darin com expressões cada vez mais estranhas. Espera, olhos de Gavião Mihawk também perdeu um braço? Nesse momento, Doberman, que folheava a lista em sua mão, de repente soltou um grito baixo. Todos ficaram surpresos e começaram a folhear os documentos. A lista do Shichibukai era acompanhada de descrições das características físicas de cada pessoa, habilidades e outras informações relevantes, bem como recompensas. Quando viraram para a página com olhos de Falcão Mihawk, todos ficaram atordoados. Eles viram claramente que a foto do jovem com uma habilidade de espada incomparável e olhos afiados como os de uma águia tinha apenas um braço. Todos viraram a cabeça e olharam para Darin. Darin levantou as mãos inocentemente e disse: eu não cortei o braço dele. Todos respiraram aliviados. Ele mesmo cortou depois que perdeu para mim. Todos. Então você cortou afinal. Os generais olharam para o vice-almirante dos fuzileiros navais sentado ali fumando tranquilamente com os rostos cheios de raiva. Os cantos da boca se contraindo violentamente e as cabeças cheias de linhas pretas. Não vamos mexer com ele no futuro. Esse pensamento passou pela mente deles ao mesmo tempo, e eles sentiram um dos braços ficar frio. Dos 5 candidatos confirmados para o Shichibukai, 4 tiveram os braços cortados por Darin. O único que escapou ileso e permaneceu fisicamente intacto foi Fisher Tiger, o dragão de sangue da Ilha dos Homens-Peixe. Não é de se admirar que esse grupo de Shichibukai odiasse tanto o vice-almirante Darin, e todos os seus pedidos de privilégios estivessem relacionados a ele. Quem não ficaria bravo? Com isso em mente, a expressão de todos em relação a Darin mudou. Os olhos de Kuzan ficaram ainda mais fanáticos, e ele inconscientemente arregaçou as mangas, desejando poder arrastar Darin para um duelo ali mesmo. Borsalino sorriu profundamente divertido. Os olhos de Sakazuki brilharam com aprovação. Sengoku pigarreou, atraindo a atenção de todos de volta para ele. Em relação aos privilégios solicitados pelos 2 Shichibukai restantes, Drácula Mihawk, conhecido como Olho de Falcão, e Douglas Bullet são semelhantes, pois desejam ter o direito de duelar com o vice-almirante Darin a qualquer momento. Ao ouvir isso, os generais presentes congelaram novamente, com as bocas se contraindo. Luta de espadas? Quando o vice-almirante Darin aprendeu a lutar com espadas, Sengoku também suprimiu o sentimento estranho em seu coração e olhou solenemente para Darin e disse: qual é a opinião do vice-almirante Darin sobre as condições dessas 2 pessoas? Ao ouvir isso, os outros também ficaram em silêncio. Eles não eram estúpidos de comparecer a essa reunião militar, então naturalmente entenderam as implicações dessas 2 condições. Quando o vice-almirante Darin concordou com os privilégios solicitados pelos 2 Shichibukai, isso significava que ele teria que aceitar o desafio a qualquer momento. A pressão por trás disso era enorme. Afinal, cada um dos Shichibukai era um grande pirata com o poder de destruir um país. Diante de seus olhares, Darin apenas sorriu casualmente e disse: não tenho objeções. Seja Douglas Bullet ou Drácula Mihawk, ambos são piratas com uma força impressionante e representam uma grande ameaça à segurança mundial. É justamente por causa de seu potencial poder destrutivo e perigosidade que o governo e nossos fuzileiros navais lhes enviaram convites para se tornarem Shichibukai. Minha pressão pessoal e segurança são insignificantes comparadas à paz e estabilidade mundial.
Essa é minha responsabilidade como fuzileiro naval. No momento em que ele terminou de falar, os olhos de todos se iluminaram com um brilho ardente, e eles olharam para Darin com admiração e até mesmo adoração. Que legal! Sacrificar-se para defender a justiça e a paz. Darin, você é realmente um oponente digno para mim. Kuzan bateu a mão na mesa de conferências com um estrondo alto e se levantou com os olhos vermelhos, assustando Garp, que estava cutucando o nariz ao lado dele. Os outros também ficaram profundamente comovidos. Muitas pessoas na plateia ficaram emocionadas, e vários comodoros e contra-almirantes, incluindo Yamakagi, tinham lágrimas nos olhos. O vice-almirante Darin disse isso casualmente, mas, na realidade, eles nem conseguiam imaginar a pressão que ele estava sofrendo. Eu não estava errado sobre você, Darin. Sengoku sorriu com satisfação, seu coração cheio de emoção. Se ele estivesse no lugar de Darin na sua idade, enfrentando a mesma situação, ele não teria conseguido permanecer tão calmo. Kong, Garp, Zephyr, Suru e os outros pilares da marinha também sorriram, olhando para Darin com admiração indisfarçável nos olhos. Deixando de lado os maus hábitos habituais desse garoto de fumar, beber e ser ganancioso e lascivo, quando se tratava de assumir responsabilidades, Darin sempre foi claro. Não importava que tipo de oponente ou inimigo ele enfrentasse, não importava quão difícil fosse a tarefa, ele sempre fazia o melhor que podia para realizá-la. Esse senso de responsabilidade era realmente inigualável por qualquer outra pessoa. Eles não conseguiram deixar de olhar para Borsalino, que ainda estava sentado ali, mexendo nas unhas, e os cantos dos seus olhos se contraíram. Então, eles pararam e inconscientemente olharam para Sengoku. Sengoku. Seu rosto escureceu e ele queria estrangular seu ajudante bastardo ali mesmo. Aí então, sobre o pedido de privilégio do último Shishibukai. Sengoku fingiu não ver a expressão no rosto de Kong e dos outros e continuou falando como se nada tivesse acontecido. Fisher Tiger, você pode não saber muito sobre ele, então deixe-me lhe dar uma breve introdução. Fisher Tiger nasceu na Ilha dos Homens-Peixe e é um poderoso membro da raça dos Homens-Peixe. Antes de se tornar pirata, ele era um aventureiro e viajante de renome mundial. Há mais de um mês, por algum motivo desconhecido, ele começou a atacar caravanas mercantes e navios nobres, o que o levou a ser adicionado à lista de procurados da marinha. Este homem possui uma força 10 vezes maior que a dos humanos, o que é natural para os Homens-Peixe e em batalhas navais. Ele tem um poder de combate que os humanos não podem imaginar. Nosso quartel-general certa vez enviou 2 vice-almirantes, 3 navios de guerra e um total de 1000 soldados para tentar derrotá-lo, mas todos voltaram de mãos vazias. No final, ele até usou as habilidades dos Homens-Peixe para afundar facilmente um navio de guerra. Como Sengoku explicou, as expressões de todos os presentes gradualmente se tornaram solenes. Uma imagem apareceu involuntariamente em suas mentes. Uma figura vermelho-sangue disparou pelo mar profundo a uma velocidade espantosa, como um peixe-espada, e nem tiros de canhão nem balas representavam a menor ameaça a ele. Ele permaneceu escondido nas águas turvas, como um monstro marinho à espreita, observando sua presa na superfície, pronto para atacar a qualquer momento. Capítulo 608. Diante da figura vermelho-sangue deslizando pelo mar profundo, todos os navios resistentes e canhões poderosos dos fuzileiros navais perderam instantaneamente sua vantagem, deixando-os como presas indefesas esperando para serem massacradas. Pensando nisso, todos os presentes sentiram um arrepio na espinha, porque o próprio Fisher Tiger é incrivelmente poderoso no mar, o que o torna extremamente difícil de capturar, e ele tem uma reputação reverenciada na Ilha dos Homens-Peixe. Considerando que a Ilha dos Homens-Peixe é uma nação membro do governo mundial, após cuidadosa deliberação, o governo e a sede decidiram em conjunto estender um convite ao Fisher Tiger para se juntar ao Shishibukai. Sengoku examinou a sala, observando as reações de todos, e disse em voz profunda. Dessa forma, por um lado, podemos aliviar um pouco a hostilidade entre humanos e homens-peixe. Por outro, podemos estabelecer uma relação de cooperação entre os fuzileiros navais e os homens-peixe, e quem sabe um dia trazer a Ilha dos Homens-Peixe para a bandeira da marinha. Ao ouvir as palavras de Sengoku, todos concordaram com a cabeça. Para fortalecer o poder de combate dos fuzileiros navais, o quartel-general há muito tempo buscava integrar os homens-peixe ao sistema de combate, assim como fizeram com os gigantes. Entre as forças de elite do quartel-general da marinha já havia tropas gigantescas, algumas das quais haviam até ascendido ao posto de vice-almirante graças à sua força esmagadora em terra, formando uma parte vital da espinha dorsal do quartel-general. Se os gigantes eram os governantes da terra, então os homens-peixe, abençoados com dons naturais, eram os reis do mar. Se os fuzileiros navais pudessem absorver os homens-peixe em suas fileiras, isso aumentaria drasticamente seu domínio naval e sua eficácia em combate. Na verdade, essa ideia já havia sido proposta anos atrás, mas a profunda hostilidade entre humanos e homens-peixe impediu que ela se tornasse realidade. Então, quais são as condições do Fisher Tiger? Sakazuki, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou com a voz rouca. Sengoku olhou para ele e respondeu lentamente. Fisher Tiger exige que a Ilha dos Homens-Peixe seja incluída na zona de proteção dos fuzileiros navais. Mais especificamente, ele quer pelo menos um navio de guerra patrulhando um raio de 160 quilômetros ao redor da ilha. O escopo da proteção inclui, mas não se limita a ataques piratas. Também abrange o extermínio de caçadores de escravos. Com essas palavras, Sakazuki zombou friamente, o canto da boca se curvando em tom de zombaria. Ele realmente acha que os fuzileiros navais são os guarda-costas pessoais dos homens-peixe? Lutar contra piratas é uma coisa, mas caçar traficantes de escravos, esse não é exatamente o nosso trabalho. Além disso, o quartel-general já está sobrecarregado. Roger Barba Branca Kaido Big Mom.
Tantos piratas perigosos ainda vagam pelos mares. Como poderíamos dispor de efetivo suficiente para fornecer proteção 24 horas por dia para a Ilha dos Homens-Peixe? G5, disse Sengoku de repente. Sakazuki congelou. Os outros pareceram igualmente surpresos. Então, como se por instinto, todos voltaram seus olhares para Darem. Sengoku lançou um olhar de desculpas a Darem e disse desamparadamente. De acordo com os termos da Fisher Tiger, apenas a filial G5 no Novo Mundo é capaz de lidar com isso. Vice-almirante Darem, como chefe do G5, você acha que é viável atender às demandas da Fisher Tiger? Darem fingiu refletir por um momento, parecendo um pouco preocupado. Isso não seria um grande problema, mas as forças do G5 já são bastante limitadas. Se, ao ouvir isso, os olhos de Sengoku brilharam. Ele acenou com a mão decididamente e disse, isso não é problema. Dentro do razoável, autorizo você a transferir algumas forças do quartel-general. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Darem riu secretamente para si mesmo. Embora ele tenha assumido o G5, a empresa teve dificuldades para crescer devido à falta de oficiais de médio e alto escalão. Se ele pudesse trazer alguns soldados fortes, ele poderia transformar o G5 em sua segunda base de operações depois da Frota Mar do Norte. Afinal, dada a reputação do G5 como um ramo desonesto, ele era perfeitamente adequado para construir seu próprio exército particular. Como é uma ordem do almirante Sengoku, embora seja extremamente difícil, farei o meu melhor para cumpri-la. Darem hesitou por um momento, fingindo estar relutante, mas finalmente concordou com a cabeça relutantemente. Ao receber sua resposta, Sengoku deu um suspiro de alívio. Ele se sentia um pouco culpado por Darem. Afinal, o estabelecimento do sistema Shichibukai havia colocado quase toda a pressão sobre o jovem. Dos 5 membros confirmados do Shichibukai, quase todos os privilégios que eles solicitaram estavam direta ou indiretamente relacionados a Darem. Se fosse qualquer outra pessoa, já teria desistido há muito tempo. Mas Darem assumiu sem hesitação as responsabilidades de um excelente fuzileiro naval, o que era realmente raro. Parece que devo confirmar sua candidatura a almirante o mais rápido possível. Sengoku decidiu secretamente. Bem, é basicamente isso por esta reunião. Ao ver que toda a pauta da reunião havia sido aprovada, Kong sorriu com satisfação. Vice-almirante Darem, você está sob muita pressão. Se tiver alguma dúvida, pode levá-la ao quartel-general ou até mesmo a mim, e farei o possível para atendê-lo. Ele se levantou lentamente. Com ele liderando o caminho, Sengoku, Garp e os outros fuzileiros navais de alta patente, assim como todos os outros presentes, se levantaram em uníssono. Saudação. Svi. Todos os generais da marinha presentes saudaram solenemente o único vice-almirante que estava sentado fumando. Ao mesmo tempo, Novo Mundo, Distrito do Prazer. Camarote de luxo no último andar. A rainha do Distrito do Prazer, vestida com um longo vestido preto, sentava-se graciosamente em sua cadeira de escritório. Seus dedos finos segurando um cigarro feminino, suas pernas cruzadas, seus dedos brancos delicadamente enganchando seus saltos altos. Mas sua expressão era mutável, às vezes rangendo os dentes, às vezes olhando para a lista em sua mão com relutância, sem nem mesmo perceber a cinza do cigarro caindo dela. Como isso é possível? Olhando para a lista recém-confirmada do Shichibukai, Stussy não conseguia acreditar no que via. Foi exatamente a mesma coisa. Essa lista era exatamente a mesma que aquele desgraçado sem vergonha tinha lhe contado antes. Estava tudo dentro do plano daquele sujeito desprezível. Não. Stussy de repente cerrou os dentes e rasgou a lista em sua mão em pedaços. Só de pensar no sorriso convencido e confiante daquele fuzileiro naval e naquela aposta vergonhosa, seus dentes coçaram de ódio. Um pânico sem precedentes tomou conta do seu coração. Alguns segundos depois ela pareceu ter se decidido, pegou o Dendemushi e descou um número. Logo o Dendemushi conectou. Sou eu. A voz de Stussy foi decisiva. Entre em contato com Doflamingo e diga a ele que Stussy, rainha do Distrito do Prazer, tem negócios para discutir com ele. Com isso, ela desligou o Dendemushi. Cerrando os punhos, os olhos de Stussy se encheram de determinação e um desejo ardente de vencer. Eu nunca vou perder para você, Darem. Capítulo 609. Quartel-General da Marinha, Gabinete do Almirante da Frota. O almirante Sengoku estava anunciando o assunto final. A reunião está encerrada. Em relação à implementação do sistema Shichibukai, deve haver um candidato adequado para acompanhar. Seu olhar sério percorreu a sala. Sakazuki levantou a cabeça e olhou fixamente para ele. Sengoku parou por um momento, franziu a testa e continuou olhando ao redor. Ele não se deteve em Borsalino nem por um segundo. Sengoku olhou para Kuzan, que levantou a mão com o rosto vermelho, parecendo um bom aluno da turma se esforçando para responder a uma pergunta. Sengoku. Ele suspirou em seu coração e finalmente voltou seu olhar para Darem. Essa tarefa é sua, vice-almirante Darem. Darem sorriu, nada surpreso com a notícia, e levantou a mão em saudação. Sim, almirante Sengoku, farei o meu melhor para completar a missão. Sengoku sorriu com satisfação e assentiu. Bem, é só isso por hoje. Dispensada. Quando a reunião terminou, os policiais presentes na plateia se retiraram lentamente sob a orientação dos guardas. Vice-almirante Darem, obrigado pelo seu trabalho duro. Vice-almirante Darem, você é realmente o pilar dos nossos fuzileiros navais. Com o poder de um homem, você atraiu o ódio de todos os Shichibukai. Não, você suprimiu todos os Shichibukai. Um após o outro, conforme os generais saíam da sala de conferências, eles passavam por Darem, expressando sua sincera admiração com olhares de respeito nos olhos. Eles sabiam muito bem o quanto Darem havia se sacrificado e quanta pressão ele havia sofrido para estabelecer o sistema Shichibukai. Nosso vice-almirante Darem não é o maior canalha dos fuzileiros navais. Ele é claramente um verdadeiro herói dos fuzileiros navais. Quando todos na plateia foram embora, Sengoku disse em voz profunda para Darem e os outros.
O governo insiste em realizar uma grande cerimônia para conceder a esses caras o título de Shichibukai em público. Dessa forma, por um lado, mostrará que o poder e o status dos Shichibukai são concedidos pelos fuzileiros navais e, por outro lado, enviará uma mensagem para o mundo inteiro. Até piratas poderosos como Douglas Bullet e sua tripulação terão que se submeter ao poder dos fuzileiros navais e do governo. Sengoku se levantou, cerrou os punhos e parecia um tanto animado. Como atual almirante do quartel-general da Marinha, Sengoku era o principal responsável por estabelecer e promover o sistema Shichibukai. Se o sistema Shichibukai fosse bem-sucedido e atingisse seu objetivo, seria uma conquista considerável para ele. Isso melhoraria ainda mais sua imagem e influência dentro do governo, o que seria um grande impulso político para sua futura promoção a almirante da frota. Ao ouvir isso, os outros não reagiram muito. Apenas Sakazuki franziu a testa, hesitou e finalmente não disse nada. 20 dias. Um sorriso apareceu nos lábios de Sengoku quando ele disse em voz profunda. Daqui a 20 dias, todos os membros do Shichibukai se reunirão no quartel-general da Marinha para uma cerimônia coletiva para receber seus títulos. Naquela época, a maioria das agências de notícias do mundo virão para cobrir a cerimônia, que também será transmitida ao vivo pelo Denden Mushi. Não estrague isso. Sengoku olhou ferozmente para Borsalino, que ainda estava cutucando as unhas. Estou falando de você, Borsalino, está me ouvindo? Borsalino imediatamente levantou as mãos em sinal de rendição e disse lentamente. Sem problemas, almirante Sengoku. Ele saiu da residência do almirante da frota. Darem não se importava muito com a cerimônia de nomeação do Shichibukai. Sua mente ainda estava dividida em outra coisa. O que mais o preocupava era o progresso do treinamento de Magellan. Ou melhor, mais precisamente, o seu próprio. Comparado aos ganhos incríveis do primeiro mês de treinamento de resistência a veneno, no mês anterior ele atingiu um gargalo mais uma vez. Naquele primeiro mês, seu físico melhorou em 3 pontos inteiros, graças ao efeito de transbordamento de sua constituição. Todas as suas outras estatísticas também tiveram um crescimento impressionante. Mas depois deste mês, embora a habilidade Akuma no Mi de Magellan tenha continuado a se fortalecer, o físico de Darren só melhorou em apenas 1 ponto. Ao sair da residência do almirante da frota, ele ativou seu talento de percepção e verificou suas várias estatísticas físicas. Físico, 96.017, corpo indestrutível. Força, 86.677, força do gigante. Velocidade, 86.747, velocidade divina de Soru. Desenvolvimento da capacidade de frutas, 86.186, cobertura em toda a ilha. Armamento aqui, 74.792, destruição interna, forma demoníaca. Observação aqui, 76.521, indução de campo magnético. Aqui do Conquistador, 81.469, afeta a matéria. Parece que desenvolvi bastante imunidade. A menos que a habilidade do Doku no Mi do Magellan dê um grande salto, talvez até atinja o nível de despertar. Não faz muito sentido tentar aumentar ainda mais minha força com esse método. Darren pensou consigo mesmo, franzindo levemente a testa. Ele já esperava por isso, então não ficou muito decepcionado. Desde sua época no Mar do Norte, o físico sempre foi seu ponto forte. Mesmo no mundo atual, os únicos que se comparavam a ele em termos de força física eram os naturalmente talentosos Kaido e Charlotte Linlin. Em termos de defesa física pura e resistência a condições anormais, Darren tinha vantagem sobre eles. O corpo indestrutível de Kaido era mais sobre regeneração e vitalidade monstruosas, o resultado de sua linhagem Oni, e sua Zoa mítica, a Uo no Mi modelo. Seiryu. Big Mom, por outro lado, focava mais na pura explosão física. Com apenas 8 anos, já conseguia derrubar gigantes adultos. Seu corpo de balão de aço era apenas um sinal externo de sua força monstruosa. Cada um dos 3 tinha seus próprios pontos fortes. Darren compreendeu muito bem que no seu nível atual, aprimorar ainda mais seu físico seria incrivelmente difícil. Pode-se dizer que praticamente todos os métodos convencionais e não convencionais já haviam se tornado ineficazes. Talvez eu devesse encontrar Sakazuki e trabalhar para construir resistência ao magma? Uma ideia maluca de repente passou pela sua mente. O fogo já não representava mais nenhuma ameaça para ele. Mesmo contra um usuário da Mera no Mi, o único ataque que poderia feri-lo seria o golpe mais forte, Intei. Outros movimentos chamativos como Kyokain provavelmente nem deixariam uma marca em sua pele, muito menos teriam algum efeito real de treinamento. Capítulo 610. Entretanto, a ideia de encontrar Sakazuki foi apenas passageira e foi rapidamente rejeitada por Darren. Esse cara não se importa se você está lutando ou não para ele, quando ataca, é morte certa. Quando ele ficar realmente bravo, ele não vai se importar com seu corpo indestrutível, ele só vai disparar um meigo na sua cabeça. Com o alto calor da lava vulcânica e o bônus do armamento aqui, Darren não achava que seu corpo indestrutível poderia resistir a um único meigo. O menor erro, e Barba Branca era o melhor exemplo. Que dor de cabeça. Darren esfregou as têmporas com uma leve dor de cabeça e suspirou profundamente. Ter um físico tão forte não era bom. Era muito difícil melhorar ainda mais. Ele finalmente entendeu por que Kaido havia viajado pelo mundo, cometendo suicídio, e desafiando os fuzileiros navais com sua teimosia. Ele imaginou que provavelmente era para encontrar oportunidades e métodos para romper os limites do seu corpo. Se realmente não funcionar, vou colocar meu treinamento físico em espera e me concentrar em melhorar minha força, velocidade e aqui primeiro. Darren gradualmente chegou a essa decisão. Se ele pudesse fortalecer seu físico, essa seria, claro, a melhor maneira de melhorar sua força.
Afinal, um físico mais forte significava defesa mais forte, habilidades de sobrevivência e a capacidade de arriscar a morte. Pelo menos, se não conseguisse vencer, ainda assim conseguiria se manter invicto. Darren já havia experimentado os benefícios disso no passado. Mas como ele não podia melhorar seu físico agora, focar no treinamento de outras habilidades também foi uma boa escolha. Afinal, sua força e velocidade ainda estavam na casa dos 80, enquanto seu armamento aqui e aqui de observação estavam ainda mais baixos, apenas na casa dos 70. Contanto que ele encontrasse uma maneira razoável de treinar, ou talvez um excelente professor, ainda havia muito que melhorar. Então, enquanto caminhava distraidamente, ele começou a pensar em seu próximo candidato sortudo. Darren parou de repente, e um rosto desgrenhado com algumas espinhas apareceu na sua frente, olhando para ele com um sorriso bajulador. O que foi agora? Olhando para Tokikaki, que parecia um bajulador, Darren teve um mau pressentimento, revirou os olhos e perguntou impacientemente. Hehehe. Tokikaki esfregou as mãos um pouco timidamente e perguntou com um sorriso bajulador. Darren, qual você acha que é o nosso relacionamento? Darren, nada de especial, mas se você realmente quer saber, é que me deve um favor. Afinal, você está usando meu cartão preto ilimitado. Isso mesmo. Tokikaki familiarmente colocou o braço em volta do ombro de Darren e piscou para ele. Olha, você está até disposto a me deixar usar algo tão precioso. Isso não prova que somos amigos que morreriam um pelo outro? Darren olhou para ele. Se você tem algo a dizer, é só dizer. Senão eu vou embora. Não tenho tempo para conversar com você. Hehehe, eu sei que você está ocupado. Tokikaki esfregou as mãos animadamente, e esse movimento de mosca não pareceu nem um pouco fora do lugar quando ele fez isso. Só estou tomando a iniciativa para te ajudar com suas preocupações. Você não disse na reunião que queria transferir algumas forças do quartel-general para o G5? E eu? Enquanto falava, ele tirou uma caixa de charutos com detalhes dourados como se estivesse presenteando um tesouro, tirou um e entregou a Darren com um sorriso. Darren olhou para ele com desconfiança, estendeu a mão, desviou do charuto na mão de Tokikaki e pegou a caixa inteira. O sorriso de Tokikaki congelou por um momento. Darren colocou o charuto no bolso, sorriu e disse. Tem certeza? O G5 é um lugar esquecido por Deus, nem de longe tão livre quanto a sede. Quando você chegar lá, ficará estacionado por um longo período. Não terá mais a chance de visitar o Distrito do Prazer. No G5 não são só as mulheres. Conseguir comida suficiente é um desafio. Não venham chorar depois, implorando para eu voltar. Definitivamente não vou. Tokikaki levantou a mão com o rosto vermelho e bateu no peito com um baque. Já que vou te ajudar, naturalmente assumirei a responsabilidade. Não vou reclamar de nenhuma dificuldade. Que tipo de relacionamento nós temos? Somos amigos para a vida toda. Você está em apuros. É claro que eu deveria te ajudar. Quem você acha que eu sou? Um canalha que trai aqueles que são gentis com ele? Sim. Darren assentiu sem hesitar. Tokikaki. Ei, essa resposta foi muito rápida. Você poderia pelo menos fingir um pouco. Vendo a expressão rígida de Tokikaki, Darren suspirou e disse. Honestamente, é melhor você ficar na sede. Tokikaki hesitou por um momento e então confessou sem jeito. O Shichibukai Fisher Tiger não solicitou um navio de guerra G5 para patrulhar a Ilha dos Homens-Peixe? Acho que eu seria a escolha perfeita. Ele respirou fundo, levantou a cabeça e disse solenemente, com o rosto cheio de determinação justa. Quero representar os fuzileiros navais e a justiça, proteger as sereias, proteger a Ilha dos Homens-Peixe, me sacrificar pela coexistência amigável e pacífica entre humanos e homens-peixe. A boca de Darren se contraiu. Então você está de olho nas sereias, hein? Bom garoto, ele disse irritado. Com meu cartão preto na mão, que tipo de mulher bonita você não consegue encontrar no Distrito do Prazer? Tokikaki riu timidamente e disse. São sempre as mesmas centenas de garotas. Tenho ido tantas vezes que estou começando a ficar envergonhado de me aproveitar delas. Darren, diga-me a verdade. Ele disse com os dentes cerrados. Essa é a verdade. Tokikaki disse seriamente, um toque de melancolia aparecendo gradualmente em seu rosto. Darren, para ser sincero, estou cansado dessa vida de devassidão. Agora só quero encontrar uma garota gentil de uma família decente e tratá-la bem. Esqueça. Darren ignorou sua apresentação e se virou. Espere. Na verdade, Tokikaki olhou ao redor para se certificar de que não havia ninguém por perto e então murmurou. Eles são muito experientes. Eu sinto que estou acabado antes mesmo deles começarem. Na última parte, Tokikaki assumiu o aspecto de um herói trágico, suspirando profundamente. Darren. Então você vê, Darren. Tokikaki tentou dizer mais, mas notou as veias saltando na testa de Darren, seus punhos se fechando e a intenção assassina surgindo em seus olhos. Esqueça, não se preocupe. O Distrito do Prazer é ótimo. É prático e rápido. Tokikaki estremeceu, percebeu que as coisas estavam indo mal e imediatamente saiu correndo. Em poucos segundos desapareceu, exibindo suas impressionantes habilidades físicas. Inacreditável. Observando a figura de Tokikaki fugindo, Darren deu algumas tragadas pesadas em seu charuto antes de finalmente se acalmar. Ele suspirou, sentindo um pouco de inveja daquele bastardo do Tokikaki. Vivendo tão livre e feliz, comparado a isso, será que ele estava vivendo intensamente? Ele balançou a cabeça e tirou um Denden Mushi militar do bolso. Ele descou para uma linha segura. Logo, uma voz profunda e arrogante surgiu. Padrinho Sama? Darren se recompôs, seus olhos se aguçaram instantaneamente enquanto ele falava calmamente. Seu nome não está na última lista de Shichibukai. Doff, você deveria saber o que fazer. O outro lado ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, a risada fria e enlouquecida de Doflamingo ecoou pelo Denden Mushi. Fufufufu, eu entendo, padrinho.
Ao mesmo tempo, Novo Mundo. Do Flamingo guardou o Dendemushi, voando pelo céu como um flamingo. Nuvens brancas, aves marinhas e o mar azul passavam rapidamente abaixo dele. O vento forte agitava freneticamente seu casaco de penas rosa. Seus velhos bastardos. Se não me derem, eu mesmo pego. Fufufufu. Um brilho arrepiante brilhou por trás de seus óculos de sol, e o sorriso em seu rosto ficou cada vez mais descontrolado. Ao longe, uma ilha próspera, cheia de luzes brilhantes e vida noturna decadente, lentamente surgiu à vista. Vamos, rainha do Distrito do Prazer. Vamos ver que tipo de assunto você quer discutir comigo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.